E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que estão? Nós que estamos passando por esse momento difícil, vamos nos cuidar e cuidar dos nossos próximos, né? Para que tudo dê certo. Tudo isso vai passar, breve nós estaremos juntos novamente. Bom, galerinha, na aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões envolvendo o vértice da parábola, né? Como nós já vimos na aula passada, eu falei sobre o vértice e falei sobre a questão de valor máximo, valor mínimo do vértice, né? Quando ele tem valor máximo e quando é que ele tem valor mínimo a nossa função quadrática. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Construa os gráficos de cada função determinando o respectivo conjunto de imagem. Ele quer que a gente vá fazer a construção do gráfico. Para eu construir o gráfico, eu vou precisar de duas informações básicas. Quais são os zeros da função, né? Os zeros da função e o vértice. Ou seja, eu tenho que usar aqui a minha formulazinha de Bhaskara e depois eu descobrir os vértices da função para que esse gráfico fique bem orientado, né? Não dê muita diferença. Melhor do que fazer aquela tabela, construindo tudo, beleza? Bom, então vamos lá. Então, a função é essa, pessoal. Y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Logo de cara, a gente já vai ter que destacar o seguinte. Primeiro, o valor de A ele é maior do que zero. Se é maior do que zero, a concavidade vai ser voltada para cima. Certo? Beleza? Pronto. Então, primeira dica é essa. Aí vamos agora para a segunda dica, né? Vamos resolver descobrindo as raízes da função. Né? Descobrir as raízes da função, está aqui. Usando o valor de delta, que é o discriminante. Então, delta igual a 1, para quem não lembra, quadrado de b menos 4ac. Né? E aplicar a fórmula de Bhaskara para descobrir x1 e x2. Eu descobri x1 aqui sendo 1 e x2 sendo 1 meio. Então, isso quer dizer o que para mim, professor? Isso quer dizer o seguinte, na hora que eu for construir a parábola, o gráfico, a parábola vai interceptar o eixo x em dois pontos. Quais são os pontos? 1 e 1 meio. Ou seja, vai ter as coordenadas 1 e 0 e 1 meio e 0, porque isso aqui é o zero da função. Beleza? São as raízes. Bom, descoberto esses dois valores, deixa eu limpar aqui, tá? Vocês depois de pausa no vídeo, copia tudo bonitinho, faça seu fichamento. Vem a segunda parte agora. Como é que nós vamos resolver? Logo depois que eu descubro o zero da função, eu preciso descobrir agora o vértice da função, as coordenadas do vértice. Então, quando eu vou fazer as coordenadas do vértice, eu vou me utilizar do x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Certo? Então, substituindo os valores da minha função, eu descubro que o x do vértice é 3/4 e o y é menos 1/8. Então, o vértice da minha parábola, o vértice da minha função, vai ter essas coordenadas, 3/4 e menos 1/8. Bom, aí fica fácil porque, primeira coisa, o valor de C é 1. Isso faz com que a parábola intercepte o eixo Y em 1, como eu já falei em aulas passadas, certo? Então, se eu quiser saber, eu vou lá na minha função, substituo o valor de x por 0 e eu vou encontrar y igual a 1, que é justamente o valor de c. Ó, como a concavidade aqui é igual a 2, logo é positivo, o coeficiente A é igual a 2, logo é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Nesse caso, ele vai ter valor mínimo. Beleza? Pronto. Então, o meu gráfico ele vai ficar dessa forma aqui. Ó. Intercepta o eixo Y em 1, certo? Interceptou aqui em 1.
intercepto o eixo X em 1/2 e em 1, está aqui. O vértice da parábola está aqui com suas coordenadas. Feito isso, você já tem todos os gráficos, né? Você já tem o gráfico completo. E o que está faltando é o meu conjunto de imagem. O meu conjunto de imagem é o Y do vértice, certo? Quais são os valores que Y pode assumir? Todos esses valores aqui fazem parte da imagem. É infinito. Ou seja, são os valores maior que menos 1/8. Os valores maiores que menos 1/8. Então, eu vou só escrever a imagem da função é igual a y perto de R$100, tal que esses valores de y seja maior ou igual a menos 1/2. Beleza? Pronto, então é isso aí. Dá trabalho, mas essa questão ela abrange basicamente todo o conteúdo da função quadrada. Joia? Então vamos lá. Vamos para mais um exemplo. Vocês dêem pausa no vídeo, anote tudo direitinho, tá certo? Faça suas observações. Letra B. Aí já temos agora, professor, fração, professor, é muito complexo trabalhar com fração. Não, é só ter cuidado que vai dar tudo certo. Então veja o seguinte, primeiro, vamos descobrir as raízes. Quantas raízes tem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o teorema de Pitágoras, a fórmula de Bhaskara, né? Teorema de Pitágoras. Fórmula de Bhaskara. Aplica-se a fórmula de Bhaskara, mas primeiro descobre o discriminante, certo? E aí, quando eu vejo que o discriminante é um número menor do que 0, o que é que vai acontecer? Se ele é menor do que 0, discriminante menor do que 0, ele não tem raiz real. Ou seja, a parábola ela não intercepta o eixo X, ela não vai interceptar o eixo X. Talvez fique até mais fácil para a gente fazer, tá certo, Bravo? O que é que eu preciso saber mais? O valor de A é menos 1/3. Isso quer dizer o quê? Que a concavidade vai ser voltada para baixo. Porque menos 1/3 é menor do que 0. Logo, fazendo com que ela seja voltada para baixo. Ela não toca o eixo X e vai ser voltada para baixo. E lembre que ela vai tocar o eixo Y aqui em menos 9. Menos 9, certo? É o valor de C, é o ponto de interseção com o Y. Porque você substitui o X aqui por 0 e tudo isso aqui vai dar 0. Aí vai ficar só o menos 9. Então, quando o X for 0, o Y será menos 9. Beleza? Pronto. Então, vamos mais adiante. Faça as suas anotações. Em seguida, quando eu já sei que não tem raiz real, o que é que eu preciso só descobrir? Eu só preciso descobrir uma coisa: o vértice da parábola. Substituo nas fórmulas, tá certo? Existem duas maneiras, lembrando, existem duas maneiras de a gente calcular o y do vértice. Pode ser com essa fórmula que eu estou destacando aqui, ó, com menos delta sobre 4a, e pode ser substituindo o x do vértice lá na minha função. Também vai dar certo. Ok? Eu vou até depois resolver uma questão fazendo a substituição. Então, o meu x do vértice, eu já descobri aqui, é 3/2, né? Faça a substituição, multiplica aqui o 2. Lembrando que aqui eu vou multiplicar o de cima com o de cima. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Como aqui é menos, dá menos 2/3. Quando eu faço aqui essa divisão, né? A divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo o jogo de sinal, menos e menos dá mais, aí vai ficar 3/2. É a mesma forma vai acontecer com o y do vértice. Eu tenho que descobrir o delta, a gente já descobriu o delta que é menos 11 anteriormente, e aí eu substituo aqui o delta, né?
como aqui eu tenho menos, então aqui vai ficar menos e menos mais, então eu tenho 11, e aqui do mesmo jeito que a gente fez na de cima, multiplica, tá? Vai ficar 4/3. Multiplicando, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, menos 33/4. Não tem como simplificar isso aqui, então eu paro aqui, e esse cara daqui vai ser o y. Beleza? Já falei anteriormente que o ponto de interseção da parábola com o eixo y vai ser em menos 9. Feito o gráfico, não precisa ser aquele gráfico detalhado, tá certo? Esboçou a parábola para baixo, por quê? Porque o meu A é menor do que 0. Então, concavidade para baixo, certo? Pronto. E aí, ó, a imagem é só o y, você vai analisar só o y, e assim mesmo com o vértice. Como a concavidade é para baixo, a direção é essa daqui, ó. Ó, esse aqui é o valor principal, é o meu extremo. Então, a minha função ela vai ficar para baixo, concavidade para baixo. Logo, os valores de y que vai assumir aqui é menor ou igual a menos 33/4. Pronto, acabou. Então, a minha imagem é escrita sempre dessa forma. Aí, observação. Quando se fala de imagem da função quadrática, só o que vai mudar é isso aqui. Esse y aqui é do vértice, o valor que está aqui é o y do vértice. O sinal vai ser maior ou vai ser menor, dependendo do valor de A. Se o A tiver maior do que 0, concavidade para cima, aqui vai ser maior. No lugar de menor ou igual, passaria a ser maior ou igual. Quando A é menor do que 0, que é o caso da letra B, concavidade ficou para baixo, então o meu sinal da desigualdade é menor ou igual. Joinha? Beleza? Então vamos adiante. Na pausa, faça suas anotações, tá, galera? Se tiver alguma dúvida, manda para mim pela rede social que eu respondo mais rápido, tá? Segundo exemplo. Uma bola colocada no chão é chutada para o alto, percorrendo uma trajetória descrita por y igual a 2x² mais 12x, onde y é a altura, dada em metros. A altura máxima atingida pela bola é. Como ele quer saber só a altura máxima, ele poderia também querer descobrir qual é o alcance máximo, mas nesse caso aqui ele fala só sobre a altura. O que é que você precisa fazer? Apenas calcular o valor do y vértice, tá certo? Então, observe que aqui eu tenho um máximo. A palavra máxima quer dizer que o valor de A é menor do que 0. Para atingir máximo, o A tem que ser menor do que 0, sempre. Certo? Então, substituindo, descobrindo o valor de delta, usando a fórmula, quadrado de B, menos 4AC, então vai dar menos 144. Dividido por menos 8, eu vou ter 18. Então, a altura máxima é 18 metros. Então, a alternativa que você deveria marcar, letra B. Deve marcar a letra B. Beleza? Ó, nós vamos ficando por aqui nessa aula. Na próxima aula, eu vou falar sobre a variação, tá certo? Da função quadrática. E, se der tempo, eu vou resolver mais algumas questões. Ok? Então, fiquem com Deus. Beijão e até a próxima.